Link Vanguarda deste sábado começando, agora meio-dia e 29. Claro, a gente começa com esse assunto, que é o assunto do momento para todos nós. A região segue com 3 casos confirmados de coronavírus, 2 em São José dos Campos e 1 em Taubaté. Casos ainda investigados sobem a cada dia. São 407 neste momento em 26 cidades da nossa região, de acordo com as prefeituras. Cidades com maior número de casos em investigação: Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Ubatuba e Atibaia. E Taubaté segue aí meio disparado na frente, com 84 casos sendo investigados. Agora a gente vai falar sobre Bragança Paulista. Na cidade, um homem está sendo investigado, suspeita de ter o Covid-19. Ele acabou morrendo. O homem de 75 anos, que estava internado no Hospital Universitário São Francisco, morreu ontem. Ele estava com os sintomas e o caso já estava sendo investigado por contaminação pelo coronavírus. Segundo a Prefeitura de Bragança, ele apresentou sintomas da doença no dia 12 de março e estava internado no hospital desde quinta-feira. A Prefeitura aguarda o resultado do exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz, que vai comprovar se ele estava ou não infectado pelo vírus. Então é um caso. A Prefeitura de São José restringiu o uso do bilhete único para idosos no transporte público. Sobre isso, a gente conversa com a Karen Schmidt, que continua no centro da cidade. Karen, como vai funcionar essa restrição? Oi, Águida. Agora a gente está aqui no terminal rodoviário do centro da cidade. Quem está comigo é o secretário de Mobilidade, Paulo Guimarães, vai explicar para a gente. Então, o bilhete único do idoso está temporariamente suspenso. Só em alguns casos ele vai poder usar o transporte público. É isso, Paulo? Isso. A nossa prioridade é preservar a saúde e a segurança desses idosos que fazem parte desse grupo de risco. O que a gente notou ao longo dessa semana é que 70% dos idosos ainda estão circulando com o transporte público. Então, a gente está tomando essa medida de restrição, mas também com algumas exceções. A gente vai garantir o atendimento desses idosos que precisam de tratamento de saúde. Então, como é que ele vai fazer? O bilhete único está bloqueado nas catracas, mas o idoso vai poder se identificar para o motorista do ônibus com um documento de identidade e falar o motivo da sua viagem. Olha, estou indo para vacinação, estou indo para um atendimento numa unidade de saúde. Então, isso está garantido para os idosos e também para os profissionais de saúde, né, acima de 60 anos, que também fazem uso do transporte público, se identificam para os motoristas aí, para a tripulação dos ônibus e vão ter o seu acesso liberado nos ônibus. E você falou uma coisa muito legal, em algumas unidades de saúde, também no CEF, vai ter um drive-thru para o idoso, né, vacinar. Como é que vai funcionar isso? Isso, a gente começa a campanha de vacinação contra o vírus influenza a partir de segunda-feira. As 2 primeiras semanas da campanha de vacinação são prioridade para os idosos. Então a gente pede até que as pessoas que têm intenção de se vacinar, que motivem os idosos a fazerem a vacinação nessas primeiras 2 semanas, porque tanto na unidade Centro 1 quanto na Centro 2, que na Rua Coronel Monteiro e na Avenida Tívolo, e também no posto que vai ser montado no CEF, ali no Parque da Cidade, a gente vai criar um drive-thru. Então, as pessoas, os idosos vão chegar de carro, não vão descer do carro, o profissional de saúde vai fazer a vacinação dentro do próprio carro e aí evita esse contato do idoso com as outras pessoas das unidades de saúde. Em relação ao acesso já, teve mudanças também? Também, a partir de amanhã, a gente está restringindo as viagens do acesso já, que é aquele serviço de porta a porta, né, que a gente oferece para os deficientes, restritos apenas às viagens de saúde e trabalho para aquelas pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Então, as viagens de saúde, por motivo de saúde, estão garantidas, mas todas as outras, o lazer, a educação, enfim, o esporte, tudo isso vai ser restrito a partir de amanhã. E você falou para mim também que alguns prazos estão suspensos, o Detran vai fechar, tudo isso para evitar que o pessoal saia de casa mesmo, né? Que prazos aí estão suspensos por enquanto? Isso. Primeiro, as credenciais, né? A gente tem credenciais de idoso e deficiente que vencem agora nesse mês. Todas essas credenciais estão sendo prorrogadas, então as pessoas não precisam procurar o nosso acesso livre, que é a unidade que faz a emissão dessas credenciais, e também os prazos de recurso de multa, indicação de condutor, que são aqueles relacionados aos processos de trânsito. Esses estão suspensos por tempo indeterminado e a gente indica que as pessoas também procurem o pré-book. Aquela pessoa que não pode aguardar, que precisa transferir o seu veículo, precisa resolver o seu problema de protocolo na Secretaria de Mobilidade, pode usar o pré-book, onde ela consegue fazer tudo isso da sua própria casa. Maravilha, obrigada pelas informações. É a hora também daquela carona solidária, né? Quem puder ajudar o idoso, levar para algum lugar para ele não pegar o transporte público. Águida, Rogério. Isso aí, Karen, uma boa alternativa.
caso de morte sendo investigado. Moradores de São José dos Campos fizeram uma homenagem aos profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais para conter a pandemia de coronavírus. Os moradores se reuniram na sacada e aplaudiram os profissionais de saúde. Em São José, os aplausos vieram de vários bairros. Obrigada a todos os médicos e enfermeiros. Bonito, né? Uma maneira de incentivá-los também. Isso mesmo. Link Vanguarda está de volta. Bom, a gente já sempre falou várias vezes aqui sobre as medidas para evitar o coronavírus. Uma das principais é ter uma boa higiene das mãos e também do ambiente. Mas isso inclui os alimentos, que são bem importantes. Como limpar corretamente, por exemplo, embalagens, frutas e verduras. A gente vai conversar ao vivo com a Daniela Lopes, que está com um nutricionista em São José dos Campos. Dani, boa tarde. Então, como fazer essa higienização? Muito boa tarde, Águida, Rogério e a todos que acompanham o Link Vanguarda. Muita gente tem realmente essa dúvida sobre a higienização, ainda mais, né, porque vai no mercado, traz os legumes e as verduras e quando chega em casa o que fazer. Primeiro, eu estava conversando aqui com o Matheus, que está ao meu lado, o Matheus é nutricionista, ele me explicou que ainda não existe uma comprovação de contaminação, né, em relação ao coronavírus. Mesmo assim, é muito importante higienizar, né? Primeiramente, boa tarde, correto. Ainda não tem comprovação, né, em relação à contaminação através dos alimentos. É um vírus muito novo, ainda não tem nem a cura. Então, mas sim, é sempre importante higienizar os alimentos independente de qualquer coisa, né? No caso, nós temos aqui um exemplo de como a gente higienizar as verduras, as folhas. Que produto que você está utilizando aqui? Conta pra gente. Bom, aqui nós estamos usando uma solução com água e hipoclorito de sódio, tá? Então, o que o telespectador tem que fazer? Chegar em casa, aqui temos um alface, lavar bem as folhas com água corrente. Uma por uma, né? Tirando as partes que estão estragadas. E, após isso, colocar de molho em 1 litro d'água com 15 gotas da solução de hipoclorito de sódio, né? Esse hipoclorito é fácil de achar? É muito fácil. Hoje os postos de saúde já dão isso de graça, ou você também pode achar nos supermercados, isso também é muito fácil de achar. Lembrando que após esse ficar de molho 15 minutos, tirar toda a água e enxaguar bem, para não ficar nenhum resíduo de hipoclorito no alimento. E esse produto a gente usa para lavar, por exemplo, uma maçã, uma pera, que a gente come diretamente, sem tirar a casca? Perfeito. Pode usar, higieniza, ainda mais esses alimentos que nós consumimos a casca, higieniza e depois passa aquela escovinha de higienização de frutas, né? A gente tem aqui, Matheus, algumas frutas que já a gente descasca antes de comer. Como é que deve ser o cuidado com essas frutas? Bom, primeiramente, a fruta que tem essas cascas mais grossas, lembrando que a casca da fruta, ela já é a proteção da fruta. Então, ela já vai proteger com qualquer micro-organismo, qualquer bactéria. Então, o procedimento, essas frutas são armazenadas fora da geladeira, chegam em casa, armazena, assim que for só descascar e comer a fruta, não tem problema nenhum. Tomar esse cuidado, né? Aqui a gente tem alguns grãos, mas a gente estava falando, a gente até deixou umas embalagens abertas, que é importante tomar cuidado com a embalagem. O que deve fazer primeiramente quando chegou com alguma embalagem? Seja de plástico, seja em lata. Perfeito. Chegou em casa com produtos embalados, retirar na hora da embalagem assim que chegar em casa, né? Colocar em outro recipiente fechado com tampa, porque pode haver larvas dentro desses pacotes, principalmente enlatados, esses do caso do feijão, tá? Então é muito importante retirar a embalagem para armazenar.
Então, seja qual for o produto, é importante aí tirar da embalagem, descartar a embalagem e comer, né, com mais segurança e sem medo do vírus. De volta com vocês no estúdio. Tá certo, dicas importantes para a gente higienizar os alimentos. Obrigada, Dani, pelas informações. Pois é, cuidado também com o pessoal que vai pedir muita comida agora via delivery, né? Poder desembalar direitinho, tal, abrir e aí lavar a mão para depois começar a consumir. De volta com o link Vanguarda. Em Campos do Jordão, a prefeitura decretou o estado de emergência e determinou a suspensão do comércio, hotéis, pontos turísticos também por 30 dias. A gente vai para a cidade com o Arthur Costa. O Arthur, todo mundo está seguindo essa medida aí na cidade? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o link Vanguarda. Campos do Jordão tem 24 casos suspeitos da doença. Esse decreto começou a valer, então. Ele foi publicado na quinta-feira, né? Começou a valer ontem a grande parte dos itens, incluindo então o fechamento aí de boa parte do comércio. Só fica funcionando os serviços de emergência. A gente está aqui com o prefeito Fred Guidoni. Prefeito, boa tarde. A gente está aqui na Bernécia, que é o bairro mais comercial, né, da cidade. Como é que está a parte turística? As pessoas estão respeitando esse decreto? Tem pouco turista na cidade? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a você, Arthur, a Águida e o Rogério, que estão nos estúdios da TV Vanguarda. É exatamente isso. Foram medidas decretadas na quinta-feira, restringindo os serviços de atendimento ao público no comércio, serviços de hospedagem nos hotéis, pousadas e similares. Nós estamos atuando com medidas mais duras para intervir no convívio social e dessa maneira diminuir a curva de contaminação do vírus aqui em Campos do Jordão. E essas medidas valem, obviamente, para os turistas e para os jordanenses também. São medidas que a gente tem bastante energia, estamos fazendo em consonância com o governo do estado de São Paulo para assim prevenir. Esses próximos 15 dias são muito importantes na prevenção. É dessa maneira, limitando que o vírus circule pela cidade, que nós vamos prevenir o contágio em especial daquelas pessoas que pertencem ao grupo de risco, que são os idosos acima de 60 anos. Bom, quando a gente fala aqui em Campos, obviamente que a gente pensa no turismo e nessa época que hoje está fazendo um pouco de friozinho por aqui, a gente já lembra do festival, né? Como a gente não tem a menor noção de quanto tempo vai durar essas medidas e a propagação do vírus, já alguma espécie de definição com relação ao festival de inverno? Arthur, o governo do estado de São Paulo já definiu que foi adiada a data de início do Festival de Inverno. Historicamente começa no mês de julho, nós já adiamos para 1º de agosto, dependendo, obviamente, de como é que vai ficar a situação de crise. Nós acreditamos que essa crise deve estabilizar aí nos próximos meses e com certeza vamos sim conseguir executar o 51º Festival de Inverno aqui na cidade, recuperando a atividade econômica. Mas é importante dizer que o fundamental agora, o principal agora, é cuidar de salvar vida das pessoas. É prioridade exclusiva de Campos do Jordão, dos municípios paulistas, do governo do estado de São Paulo e do país, diminuir a curva de contágio desse vírus. E para isso nós temos que ter medidas extremadas de fechamento do comércio, de encerramento das atividades de aglomeração de pessoas. Certo, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. A gente vai tentar ainda nessa edição do Link Vanguarda mostrar como é que está o Capivari, né? A gente está acostumado a mostrar ele com bastante gente. Vamos ver como é que ele está com o comércio todo fechado. Volto com vocês aí no estúdio. Isso aí, Arthur Costa falando sobre as medidas que já estão sendo tomadas também na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal e em Campos do Jordão, né? E ainda na Serra, Santo Antônio do Pinhal proibiu, a partir de hoje, o atendimento presencial em... Quer ver outra cidade também? Pindamonhangaba já determinou o fechamento do comércio de rua. Vamos ver se tanto comerciantes respeitaram, como se a população respeitou isso, né, Tiago? Como é que tá por aí? Ô Rogério, por aqui quase tudo fechado, viu? Tem algumas lojas aqui atrás de mim no centro da cidade, Cadu Reis mostra pra vocês, ó, todas com essa porta de aço abaixada, são lojas de roupa, pet shop. Por aqui a gente só vê aberto mesmo o que é considerado essencial, como farmácias, açougues, locais que vendem comida. Nós estamos na Feira Livre, aqui ao meu lado tá a Luana, vou até manter uma distância dela. Feirante é conhecido por ter que falar alto mesmo para anunciar os seus produtos, né, Luana? Então, por favor, ganha no gogó essa aí pra gente. Como é que tá? Realmente espalhou a Feira Livre? Está numa distância adequada? Então, espalhou, mas precisa espalhar mais. Hoje não teve movimento, assim, não teve um movimento considerável,
Mas se tivesse movimento, ia estar aglomerado ainda. Pois é, essa foi uma medida que a prefeitura tomou aqui, Rogério, de espalhar os feirantes, que é justamente para evitar aglomerações. Aqui, ó, Mercadão de Pinda funcionando normalmente também. São locais, como eu disse, considerados essenciais. Por quê? Porque eles vendem alimentos. A feira agora já está caminhando para o fim, movimento menos intenso. Hoje o dia também está chuvoso aqui na cidade. Então, por causa disso mesmo, que a gente já tem naturalmente menos movimento. Mas o prefeito de Pindamonhangaba já está aqui para conversar com a gente também. Prefeito, quero saber a respeito desse decreto. Passou a valer hoje aqui na cidade, comércios fechados, sem atendimento ao público. O pessoal respeitou ou não? Teve que ter alguma intervenção da GCM, da Polícia Militar? Boa tarde. O decreto 576, ele começou às 0 horas de hoje. Teve uma adesão muito grande, um ou outro comerciante, ele abriu seu estabelecimento, houve fiscalização. A ordem que nós temos é de transformar essas notificações já em multa, para ser bem pesado e severo. Então nós pedimos a participação de todos os comerciantes para entender o momento que nós passamos. Fiscalização está acontecendo, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, mas a população também pode ajudar. Como que é isso? A população ela pode usar o 153 ou o portal EUV. E também nós estamos disponibilizando a partir de segunda-feira o 0800 878 9629, que é o Disque Corona. Para tirar as dúvidas da população. Tirar as dúvidas da população. E Disque Denúncia, qual é o número? 153 ou o portal da ouvidoria, que é o EUV. Prefeito, a gente sabe, né, feiras livres normalmente são locais muito frequentados aos fins de semana e a gente sabe que tem muito idoso que costuma frequentar esses locais também e outros espaços públicos. O senhor, além de prefeito, é médico. Queria que o senhor passasse uma orientação agora como médico para essas pessoas que estão teimando em sair de casa, principalmente idosos que fazem parte de um dos principais grupos de risco contra o coronavírus. Os números estão aí alarmando totalmente a população, né? Então nós pedimos, por favor, as pessoas, principalmente aqueles grupos de riscos, as pessoas que têm doença crônica ou que são imunodeprimidos, que permaneçam em casa. E aproveitando, dizer que toda a parte de atenção básica estará fechada, mas teremos um atendimento diretamente da atenção básica por telefone, que é um portal que nós vamos atender por telefone, e as pessoas receberão atendimento por telefone e as receitas serão encaminhadas pelos agentes comunitários de saúde. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Então é isso, né, pessoal? Reforçando o pedido de que não saiam de casa, principalmente se você for parte de algum grupo de risco. Pindamonhangaba tem 38 casos suspeitos de coronavírus e nenhuma confirmação da doença. Rogério? Obrigado, Thiago. Obrigada. Thiago falando ao vivo de Pindamonhangaba. E ainda na Serra, Santo Antônio do Pinhal proibiu, a partir de hoje, o atendimento presencial em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços na cidade. E ontem, uma medida mais drástica foi tomada para evitar os idosos nas ruas. Os bancos da praça principal foram retirados. Funcionários da prefeitura fizeram a remoção nesta sexta-feira. A medida é para evitar que os idosos fiquem na praça, como é de costume. Não há previsão para os bancos serem recolocados. E a prefeitura pede também que os turistas evitem ir para a cidade. Bom, nova entrevista coletiva hoje do governador João Dória. Vamos acompanhar a transmissão do Palácio dos Bandeirantes via internet. Vamos ver. Primeiro, aquilo que já falamos ontem, voltamos a repetir hoje e faremos isso sempre, até o final desta crise. Protejam especialmente as pessoas com mais de 60 anos. E você que tem mais de 60 anos e pode permanecer em casa, trabalhar remotamente, fique em casa. Você que é filho, você que é irmão, você que é parente de pessoas com mais de 60 anos, ajude a que elas compreendam a importância de permanecerem em casa e não saírem das suas casas de forma alguma. Hoje teremos medidas mais restritivas que serão aqui apontadas. Mas esta população, ao lado daqueles que tenham diabetes e outros problemas, conforme serão elencados aqui pelo Dr. Davi Uip, devem permanecer em casa, apenas em casos de urgência e aqueles que estão trabalhando em áreas essenciais aos serviços públicos e aos serviços privados é que poderão sair das suas casas. Todos os demais pessoas com mais de 60 anos devem permanecer em casa. Fiquem em casa, esta é a grande recomendação. Convivam em família,
A crise vai trazer lições importantes, dores, tristeza, mas traz também solidariedade e a capacidade da volta das pessoas ao convívio em família, com seus pais, com seus avós, com seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, suas esposas, seus maridos. É o momento da família e a família deve estar unida numa circunstância dessa grave crise que estamos passando no momento. Bruno Covas, que comanda a maior cidade do país e da América Latina, com 13 milhões de habitantes, e nós que comandamos o estado de São Paulo com 46 milhões de habitantes, sabemos que estamos numa guerra, e esta guerra deverá ser enfrentada com decisões corretas, rápidas e eficientes, mas sobretudo solidárias. Não é possível vencer uma guerra, sobretudo uma guerra de saúde, sem a solidariedade de todos, absolutamente todos. Recomendo também que acompanhem diariamente as notícias dos veículos de comunicação, pela televisão, pelo rádio, pela internet, na leitura de jornais, na leitura de outras formas de mídia, para estarem informados e atualizados sobre as informações, principalmente as informações oficiais e corretas que são emitidas para atender e ajudar a população. E tenham muita atenção com as notícias falsas, com as notícias equivocadas, que muitas vezes estão na internet. Não são todas, mas algumas, portanto, tenha cuidado e procure a informação nos meios de comunicação. A imprensa brasileira, Bruno Covas e eu, somos testemunhas do bom trabalho que a imprensa tem feito ao longo desses dias e continuará a fazer ao longo das próximas semanas. Aí estão as informações mais confiáveis do mercado, produzidas por jornalistas para as redes sociais, produzidas por jornalistas para emissoras de TV, emissoras de rádio e os jornais diários e também revistas e outras publicações. Bruno Covas e eu pedimos também, sejam solidários. Mais do que nunca o momento é de solidariedade, compaixão, compreensão, entendimento, a boa palavra, o uso do telefone para uma palavra de apoio, de conforto, de consideração e de amizade. Não é hora de brigas, não é hora de separações, não é hora de conflitos, é hora de solidariedade e união dos brasileiros de São Paulo. Criem novos hábitos. A vida dentro de uma casa, de um apartamento, onde você vive, onde você reside, numa mudança como essas que estão sendo determinadas e cada vez mais intensificadas e recomendadas, exigem mudanças de hábitos. Façam essas mudanças, compreendam a situação de uma guerra que nós estamos enfrentando. Há um prazo para isso, mas enquanto este prazo não for vencido, não for cumprido, todos nós temos que saber como superar. E a mudança de hábitos faz parte deste novo comportamento. Façam as suas orações. Todos nós temos o nosso Deus, todos nós temos a nossa religião. É importante que você, da sua casa, não frequente templos, não vá a nenhum tipo de igreja nem templo. Essa é uma recomendação, não para desmerecer a oração presencial, mas ela pode ser feita da sua casa, com seus familiares, assistindo a televisão, ouvindo a missa no rádio, acompanhando pela internet os seus pastores, os seus líderes, os seus padres, aqueles que lideram diferentes igrejas no Brasil e estão todos adaptando o formato das suas missas, dos seus cultos e das suas manifestações. Também, mais do que nunca, e aqui falo também em nome do Bruno Covas, este é o momento de você amar o seu país. Nós que estamos aqui trabalhando quase que diuturnamente, assim como milhares de outras pessoas no serviço público brasileiro, na área da saúde, na área da segurança, na prestação de serviços essenciais da população, estamos trabalhando porque nós amamos o nosso país, amamos o Brasil. Ame o seu país. Este é um momento onde nós temos que ser solidários. Não é momento de política, não é momento de campanha eleitoral, não é momento de agressões, nem verbais, nem escritas, nem de nenhuma outra ordem. Todos os brasileiros têm que estar unidos. E aqui em São Paulo, os 46 milhões de brasileiros, onde se incluem os 13 milhões de brasileiros na capital de São Paulo, sob o comando e orientação do Bruno Covas, nós estamos defendendo o Brasil.
Dê o seu exemplo de que você é solidário, de que você está na sua casa, protegendo a sua família e principalmente seu pai, seu avô, as pessoas com mais de 60 anos. Coloque na sua janela uma bandeira do Brasil, a que você tiver na sua casa, ou algo que manifeste esse seu sentimento solidário. Coloque na janela. É uma demonstração de que ali você está sendo solidário e ajudando outras pessoas. Por último, ao falar de solidariedade, a nossa irrestrita solidariedade e apoio aos profissionais de saúde, da área pública e da área privada. Vários estão se sacrificando, não saindo de hospitais, não saindo dos centros de atendimento, sejam públicos ou privados. Muitos estão dormindo já há vários dias para atender a população que mais precisa. Sejam solidários com estas pessoas. E nós aqui estamos sendo, no município e no estado, absolutamente solidários e apoiando estes profissionais, sejam eles da rede privada, sejam eles da rede pública. Compreendam e apoiem o trabalho desses profissionais. E se pudermos daqui, você que é profissional de saúde, está nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando neste momento, o nosso aplauso a você, a nossa sensibilidade de reconhecer o seu trabalho e a importância daquilo que você faz para salvar vidas. Feitas essas observações iniciais, quero dizer, como governador do Estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Repito, o governo do Estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias, a partir do dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Na sequência, vamos explicar o que é a quarentena, o que ela determina, o que ela faz e o que ela protege. Isso implica na determinação, repito, na determinação, entendam por determinação, obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Repito, determinação do governo do Estado de São Paulo para o fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população em todo o estado de São Paulo, pelo período de 15 dias, começando dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Esta medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida se houver necessidade, mas ela faz parte do embasamento nas informações que temos da área de saúde e do núcleo do Centro de Coordenação do Covid-19. Quero esclarecer também que os serviços essenciais nas áreas de saúde pública, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza deverão seguir funcionando. Repito, serviços essenciais na área de saúde pública, saúde privada, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza devem continuar a funcionar, evidentemente, resguardados os cuidados e o zelo que todos já sabem e várias vezes nós já aqui informamos e hoje os médicos que aqui estão, os responsáveis pela área de saúde, poderão repetir a vocês. Estão, portanto, excluídos deste decreto de quarentena do governo do Estado de São Paulo e poderão funcionar em caráter de excepcionalidade neste período da quarentena, de 24 de março até 7 de abril, poderão funcionar na saúde, hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, sejam as públicas, sejam as privadas. Alimentação, poderão funcionar supermercados, hipermercados, padarias e açougues.
As padarias com seus serviços de abastecimento podem ser mantidos. As padarias no estado de São Paulo funcionam como mini mercados, portanto, elas estão autorizadas a funcionar. No entanto, serviços de alimentação preparada, a partir da próxima terça-feira, deverão ser suspensos e, se desejarem, transformados em serviços de delivery. Isto implica também que bares, cafés e restaurantes em todo o estado de São Paulo devem fechar as suas portas a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, não operando, permanecendo fechados até 7 de abril. Mas, se desejarem, essa é uma decisão empresarial, poderão funcionar através de delivery. As ações de bares, restaurantes similares, assim como a parte de alimentação preparada de padarias, sofrerão ao longo desse período do coronavírus, obviamente, uma transformação. O uso de delivery é uma forma criativa de prosseguirem funcionando e manterem os empregos dos seus profissionais. Bruno Covas e eu pedimos e solicitamos que os empresários que atuam na área de alimentação, principalmente, sejam criativos e sejam solidários no momento de profunda dificuldade do país e, logicamente, para o estado de São Paulo. A utilização do sistema de delivery... Bom, tá aí, o governador João Dória vai continuar essa entrevista coletiva. O que chegar de informação a partir dela, a gente traz aqui no Link Vanguarda. A qualquer momento a gente também pode interromper, voltar com o governo, porque a gente segue com as notícias regionais. E mesmo com a recomendação das autoridades para que as pessoas fiquem em casa, hoje de manhã teve gente nas ruas e fazendo compras no centro de São José dos Campos. Poucas lojas do calçadão de São José dos Campos fecharam as portas hoje por causa do novo coronavírus. Algumas estão com horário de funcionamento reduzido, mas a maior parte está aberta normalmente e ainda fazendo liquidação. Por mais que a recomendação dos profissionais da saúde seja ficar em casa, em quarentena, muita gente ainda está circulando por aqui. Pela manhã, mesmo debaixo de chuva, tinha gente comprando roupas, sapatos. A Maria Regina foi ao Mercadão comprar alimentos. Ela achou que não encontraria quase ninguém na rua, mas se enganou. Olha, eu me surpreendi. Todos têm que tomar cuidado. É uma emergência nacional, mundial, então vamos cuidar. De acordo com esse comerciante, depois que os shoppings da cidade fecharam, o movimento no calçadão chegou até a aumentar. E quem precisa trabalhar está vindo, mas com medo. A gente já não está se preocupando muito na parte de logística, na parte de tá ganhando, tá batendo metas. A gente precisa de trabalho, mas o que a gente precisa realmente é se cuidar primeiro, saúde em primeiro lugar, com certeza. Pelo jeito, enquanto tiver loja aberta, vai ter gente andando e passeando pelo centro de São José dos Campos. Para tentar conter esse fluxo de pessoas e evitar a transmissão do novo coronavírus, a Associação Comercial e Industrial da cidade começou a pedir para os lojistas para que fechem as portas nos próximos dias. A recomendação vale a partir da próxima segunda-feira e é por tempo indeterminado. Estamos presenciando muitos idosos, pessoas do grupo de risco passeando na cidade, conversando em rodas. Isso tudo é muito perigoso, porque se nós permitirmos que esse vírus se alastre pela cidade, vai ser muito pior para a saúde pública e também para a economia. Pois é, isso foi de manhã em São José dos Campos. A gente acabou de ouvir o governador de São Paulo decretando que a partir de terça-feira o comércio que não for essencial, aí vai ser na marra mesmo, vai ter que todo mundo fechar. Em todo o estado de São Paulo. Bom, a gente volta para o centro de São José dos Campos com a repórter Karen Schmidt. Ô Karen, as pessoas seguem circulando por aí? Já dá para ver, né, algumas pessoas mesmo. Boa tarde.
Boa tarde, Águida, Rogério, boa tarde a todos. É incrível ver como as pessoas não estão preocupadas, não estão obedecendo às recomendações das autoridades de saúde. Tem muita gente circulando. A gente enfrentou trânsito, não achou vaga para estacionar. Em relação ao comércio, ó, essa loja aqui que eu estou em frente, os funcionários já me avisaram que a partir de segunda-feira está fechada. A gente vê também que tem loja de rede que já fechou por tempo indeterminado. Agora falta a consciência das pessoas, né? Teve uma reunião ontem entre o sindicato dos funcionários e dos lojistas eles fizeram um acordo para dar uma segurança jurídica, né, para os comerciantes. Então eles vão poder dar férias coletivas, reduzir jornada de trabalho e salários em 25% e os funcionários vão poder compensar essas horas paradas, se as lojas fecharem, ao longo do ano. Então agora a gente viu aí que o governador João Dória decretou que o comércio deve fechar a partir de terça-feira. A gente conta com o bom senso de todo mundo, né? Não sair na rua, ficar em casa. A gente viu muito idoso, a gente viu pais e mães com crianças. Então agora é a consciência de cada um. Rogério, Águida. Impressionante, né, cara? Não impressionante essa cena, né? A gente imaginou, a gente sabe que é um movimento bem menor que, obviamente, que um dia normal no calçadão de São José dos Campos, mas essa quantidade de pessoas circulando. São muitas pessoas. E por lojas de roupa, de calçado, não tem nada de essencial aí, né? Nada que é importante, essencial, né, e necessário para a sobrevivência, enfim, fazendo compras nessa fase. Pois é. A Justiça determinou o fechamento das principais rodovias de acesso ao litoral norte, entre elas a rodovia dos Tamoios e a Oswaldo Cruz. A medida é para evitar a propagação do coronavírus. Vamos até Caraguatatuba, onde está o João Mota. Boa tarde, João. E aí, como é que é esse controle? Oi, Rogério, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Esse era um assunto muito comentado aqui no Litoral Norte, né? Então, a partir de hoje de manhã, agora acabou de ser implementado o bloqueio aqui na Tamoios. Como vocês podem ver, a Polícia Rodoviária Estadual já está parando os carros, principalmente para quem não é da cidade. Então, a cidade está proibida para turistas a partir de hoje cedo. Quem está aqui do meu lado para falar mais com a gente sobre esse assunto, para explicar o que muda daqui para frente, quem pode, quem não pode entrar em Caraguatatuba daqui para frente, é o prefeito da cidade, Aguilar Júnior. Prefeito, muito bom dia para o senhor, aliás, boa tarde para o senhor. Daqui para frente, o que muda? Quem que não vai mais conseguir entrar em Caraguatatuba? Vamos lá, boa tarde a todos. Vamos falar quem que pode entrar. Então, aqueles serviços essenciais, caminhões que entregam gêneros alimentícios, combustível, aquelas pessoas que comprovam que tem algum vínculo com as cidades do Litoral Norte, aqueles que trabalham no Litoral Norte. E agora à tarde, João, nós vamos fazer uma lista, juntamente com o Ministério Público, de quais são as pessoas que podem entrar. Esse objetivo, na verdade, visa a gente proteger o Litoral Norte. Essa medida é para proteger o Litoral Norte. E como que as pessoas podem comprovar? Mostrando algum documento? Como é que é? De alguma maneira, um documento mostrando, agora até telefone, olha, eu estou aqui, uma mulher acabou de falar que eu vim buscar minha filha, o Uber veio trazer a filha dela até o posto policial. Então, o objetivo é só entrar quem é aquele que comprovar o vínculo. Então, por exemplo, se vir uma pessoa aqui falando que vai buscar alguém, algum parente, a orientação, pelo menos inicial, é que essa pessoa venha aqui encontrar esse parente nesse bloqueio. Exatamente, conforme a Polícia Rodoviária acabou de fazer, é exatamente isso. E tem algum prazo? Na verdade, é um prazo indeterminado, né? Todos os prazos que a gente está dando é no mínimo 15 dias, até prorrogáveis. E espero que fique, que a gente consiga proteger o Litoral Norte. Agora, prefeito, a gente acabou de atualizar os casos aqui suspeitos em Caraguatatuba. Atualmente são 19 casos suspeitos do novo coronavírus aqui em Caraguá. O senhor tem informações do estado de saúde dessas pessoas? Temos. Em Caraguatatuba são 20 casos, um já foi descartado, então nós temos 19 casos suspeitos. Dentre esses casos, João, nós temos 2 pessoas que já estão entubadas na UTI e nós temos uma pessoa que está muito próximo de ir para a UTI. Então a gente pede a sensibilidade do governo do estado para abrir o hospital regional. Nós precisamos desse hospital aberto o mais rápido possível. O senhor teve algum retorno do estado com relação a essa antecipação? Ainda não. A gente fala que vai abrir agora no começo de abril, mas nós precisamos desse hospital regional aberto o mais rápido possível. O número de casos vem crescendo no Litoral Norte e nós precisamos a retaguarda para esse povo. Agora, uma outra medida que o senhor tomou, agora mais para dentro da cidade, uma campanha que o senhor explica, aliás, que toda a estrutura está explicando que quarentena não significa férias, né? O que mudou lá na estrutura da cidade, na parte de comércio, de atendimento ao público? Exatamente. Eu fiz um decreto e esse decreto prevê que ficarão abertos os comércios esses dias
até nos próximos 15 dias, os comércios essenciais. Então, supermercado, posto de gasolina, farmácia, a fornecedora de gás, de água. Então, é importante o comerciante entender que é o momento, né? E o turista, João, ele é muito bem-vindo em Caraguatatuba depois dessa pandemia. Nós precisamos proteger agora o nosso povo, o povo do litoral norte, e depois o turista ele pode vir e ficar com a gente, mas vamos deixar passar essa pandemia. E como é que fica a orientação para acesso às praias aqui em Caraguá? Acesso às praias, nós temos 4 carros hoje fazendo a comunicação para as pessoas irem para casa. O objetivo é aquele que pode ficar em casa nesse momento, principalmente os idosos, que é o grupo que mais adoece. Tá certo, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade. Das informações. Pessoal, então, só reforçando, essa medida ele foi um atendimento do pedido do Ministério Público e também das prefeituras municipais aqui do litoral. Volto com vocês no estúdio. Pois é, João, se não vai pela conscientização, vai pela proibição. Obrigado aí pelas informações. A gente mostrou gente na praia ontem, tranquilamente. Nem todo mundo tem essa consciência ainda, apesar de todas as notícias que nós estamos dando todos os dias aqui no Link Vanguarda. Como forma de prevenção também, Ubatuba limitou o acesso de turistas à cidade. Muitos motoristas que tentaram passar pela Rio Santos hoje tiveram que voltar. O bloqueio na Rio Santos é na altura da Tabatinga. Pela manhã, equipes do DR, da Polícia Rodoviária e da Prefeitura de Ubatuba estavam parando todos os carros que tentavam entrar na cidade. O Luciano veio de Guarulhos para trazer uma mudança. Complica para quem não estava sabendo, que é o meu caso, não estava sabendo, aí complicou, né? Não sei se eu vou voltar, estou esperando eles falar aí. Não sei se eu vou voltar ou se eu vou seguir em frente. Ele ficou no bloqueio até conseguir comprovar que estava indo a trabalho. O fechamento das entradas da cidade foi determinado por uma liminar da Justiça. A decisão pede que restrinja, enquanto perdurar o estado de emergência, o acesso de turistas ao município de Ubatuba. Ressalta ainda que o município não dispõe de UTI e conta com apenas 8 respiradores alugados para atender a pacientes que necessitem de suporte ventilatório. Com a decisão da Justiça, só está podendo entrar em Ubatuba a partir de hoje carros de emergência, veículos que estejam transportando suprimentos ou pessoas que comprovem que moram ou que precisam mesmo ir à cidade a trabalho. Diferente disso, não vai conseguir passar por esse bloqueio. O esforço todo é para barrar turistas e evitar o contágio do novo coronavírus. Outros acessos à cidade também estão sendo fiscalizados. Aqui na Tabatinga, que apesar de ser Caraguatatuba, mas é um ponto de apoio nosso para que podemos realizar com mais tranquilidade a operação. E também na base do Horto, na descida da Serra está sendo realizada a operação também, e na BR-101 também, lá com a Polícia Rodoviária Federal. Esses 2 carros com a placa de São José dos Campos tiveram que voltar.